Olá, tudo bem? Estamos sempre falando sobre holding, sobre planejamento sucessório por aqui, não é? Então hoje nós vamos aprofundar esse assunto. Eu trouxe uma pessoa aqui que é especialista, que ela vai estar falando com a gente, esclarecendo, tirando nossas dúvidas sobre o assunto. Então tenho a satisfação de entrevistar aqui o Dr. Aldo Galesco, especialista em holding patrimonial. Como vai? Tudo bem? Obrigado por sua participação. Uma satisfação, eu que agradeço estar aqui, poder compartilhar aí um pouco do conhecimento sobre o assunto para as pessoas que estiverem assistindo. Muito obrigado. Ok, maravilha então. Vamos começar a nossa entrevista, ok? Muitas pessoas já ouviram falar, tenho certeza, sobre holding, né? Mas não entendem muito bem o que é, qual é o conceito. Você poderia explicar para nós de forma simplificada o que é uma holding patrimonial? Bom, claro, a holding patrimonial ela é uma empresa criada com o objetivo de organizar e proteger o patrimônio de uma pessoa ou de uma família. Ela funciona como se fosse assim, uma caixa forte que centraliza bens como os imóveis, ações, investimento, veículos, né, até empresas, além de garantir uma proteção patrimonial jurídica. Ela facilita o planejamento sucessório, evitando burocracias como inventários, disputas familiares, alto custo tributário, custos de cartório, de honorários advocatícios também. Acho que é o pior de todos. Tá certo. Então, assim, em sua experiência, né, quem mais se beneficia com a criação de uma holding? Boa, essa pergunta é boa, porque qualquer pessoa que tem um patrimônio significativo, seja imóveis, empresas, investimentos, né, como eu disse, né, um alto patrimônio, ou não necessariamente alto, tendo 2 imóveis, talvez seja suficiente para você necessitar, né, valer a pena você construir uma holding. Não importa se você é um pequeno empresário ou alguém com uma grande fortuna, na verdade, né? A holding ela sempre vai ser essencial para quem quer proteger os bens das diversidades, né, que crises financeiras, divórcios, processos judiciais, ações trabalhistas principalmente, e até para evitar problemas da sucessão. Se você valoriza o que você construiu com muito sacrifício, muito suor, e deseja preservar para que sua família não venha ter diminuição ou mudança de classe social por essa diminuição da riqueza, a holding ela realmente é indispensável, ela que vai fazer com que a sua família tenha tranquilidade de receber o patrimônio que você constituiu sem grandes burocracias e custos. E quais são os principais problemas que uma holding pode ajudar a resolver? A lista de benefícios ela é extensa, eu poderia ficar aqui falando um bom tempo sobre isso. Vamos falar sobre alguns principais. Por exemplo, o inventário. Com a holding você evita a burocracia, os altos custos que você tem para constituir inventário e até disputas familiares, né? A proteção patrimonial, você protege realmente os seus bens contra credores ou litígios que você possa ter no futuro. O planejamento tributário, onde há uma redução da carga tributária que você paga na pessoa física em detrimento da pessoa jurídica. Uma gestão mais eficiente, você centraliza a administração dos bens, facilitando, né, com que você tome decisões mais rápidas, práticas e eficientes. E a harmonia familiar, porque quando você faz um planejamento da sucessão dentro da holding de forma clara, você evita brigas com os herdeiros, você já estabelece quem vai ficar com o quê. Dessa forma, a sucessão ela é muito tranquila. Já vi muita pessoa falando que um testamento resolve facilmente todos esses problemas. Por que optar por uma holding ao invés de um testamento? É porque o testamento, o que ele é? Ele é apenas uma manifestação da vontade do patriarca, mas ele não evita o inventário. O que isso significa? Que mesmo com o testamento, vocês fizeram tudo dentro da lei, tudo certinho, a família vai enfrentar a burocracia do inventário. Todos aqueles custos que nós já falamos, a exposição de bens, discussão. A holding, por outro lado, o que ela faz? Ela facilita, elimina todas essas etapas, ela organiza e protege o patrimônio enquanto você está em vida. É como um testamento ampliado, muito mais eficiente, só que muito mais econômico.
Ah, então por que não fazer uma doação em vida com usufruto? Com certeza estaremos eliminando a possibilidade do inventário. Não, de maneira alguma. A doação em vida você pode fazer, mas o que acontece? Se você faz uma doação, mesmo com usufruto, você perde o controle do patrimônio. Imagina que você tem, por exemplo, uma hipótese, você tem 2, 3 filhos e são casados, você faz a doação para os filhos ainda em vida com a cláusula de usufruto. O que acontece? Você perde o controle desses bens. Amanhã depois, sei lá, um dia você tem uma oportunidade e quer vender esse bem rapidamente, se um dos seus filhos estiver casado e o cônjuge criar problema, você já não vai conseguir ter a eficácia em vender o bem como se ele fosse seu. Já com uma holding não, com a holding você vende, comercializa o bem, faz o que você quiser sem nenhuma satisfação para os seus filhos, ou quanto mais os agregados. E para quem decide não constituir uma holding, quais os riscos que essa pessoa está correndo? Bom, os riscos são muito altos. Sem uma holding, o seu patrimônio fica muito vulnerável a bloqueios judiciais em casos de processos. Você perde o controle da situação caso você venha ter uma crise empresarial ou mesmo econômica. A economia pode criar grandes problemas com isso. Os tributos são muito elevados, eles consomem grande parte do patrimônio na hora de fazer o inventário. Disputas familiares podem acabar também com redução, até destruição do legado que você deixou, que você fez. Uma disputa familiar pode acabar com isso. É como você construir uma casa sem seguro, que você torce para que nada dê errado, e quando dá, as consequências são desastrosas. Assim como no seguro de vida, no seguro de automóvel, são coisas que você faz não querendo usar. A holding é a mesma coisa, você protege o seu patrimônio torcendo para que nada dê errado, mas se der, os seus bens estarão protegidos. Muita gente deixa de construir uma holding porque ela acha que é muito complicado, né, esse processo. Como é que seria para desenvolver uma holding? O processo ele é muito mais simples do que parece, né? Desde que conduzido, evidentemente, por uma pessoa especialista. Óbvio que quanto maior ou mais complexo o patrimônio ou a estrutura familiar, claro que vai ser mais complexo também para se desenvolver o trabalho de constituição da holding. Mas a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico completo para entender o patrimônio e a família, assim, para a gente entender quais as necessidades que o cliente tem. Então, em seguida, o que a gente faz? A gente faz uma planta, né, um croquis, apresentando várias hipóteses de solução, quais tipos de holding, de sistema de holding a gente seria melhor ou mais adequado para a família, e junto com a família a gente decide qual é o mais vantajoso, né? Tanto integrando os aspectos jurídicos, contábeis e sucessórios. Tudo isso é analisado, né? E tudo feito com muita transparência, um trabalho personalizado para cada cliente. Nunca a gente consegue fazer uma holding igualzinha à outra. Sempre há características ou pontos específicos que são feitos exclusivamente para cada tipo de cliente. Então, o cliente participa de todas essas etapas, ele entende o que está acontecendo e nós vamos decidindo junto qual a melhor estratégia para que ele tenha o seu sistema de holding altamente eficiente. E também já ouvi muita gente falar que será que é legal, né? A pessoa se preocupa com a legalidade de a holding. Então eu pergunto, a holding ela é 100% legal? Podemos confiar que está tudo dentro da lei? Absolutamente. A holding é uma ferramenta prevista e regulamentada pela legislação brasileira, totalmente. A base é a Constituição Federal e a lei das SAs. Claro que tem leis federais que acabam influenciando, as leis estaduais e leis municipais. Então, toda vez que a gente vai constituir uma holding, a gente precisa analisar onde estão os bens do cliente. Se ele tiver em várias cidades, nós temos que conhecer a legislação de cada cidade para saber como que se processa o ITBI, o ITCMD nos estados. Então, tudo isso é analisado para que esteja perfeitamente de acordo com a lei. Então, o que garante que é legal é uma estruturação correta, feita com suporte técnico
por pessoas especializadas. Então tem gente que não sabe e ela faz o que ela acha que é correto. Então ela tem que ser bem planejada, que ela não vai só respeitar a lei, como também vai oferecer todos os benefícios que a legislação permite. Inclusive, antes de construir a road, a gente analisa se a pessoa ou o patrimônio está totalmente dentro da lei. Porque se ele tiver algum problema, alguma ilegalidade no seu patrimônio, nós precisamos corrigir antes de construir a road, ou então nós deixamos esse patrimônio fora e incluímos o que está correto. Para quê? Para que o sistema esteja em conformidade com a legislação. Se a holding é tão boa assim, se ela resolve todos os problemas, por que as pessoas ainda hesitam em criar uma holding para proteger o seu patrimônio? Olha, eu creio que há muito desconhecimento sobre o assunto, na verdade, né? Então muitas pessoas elas associam a holding a algo muito complexo, caro ou desnecessário. Então, o que não é verdade, porque é muito mais barato do que você... Só tem vantagem para você construir a holding, né? Outra barreira que a gente percebe também é a procrastinação. As pessoas pensam, depois eu faço, vai deixando, mas não percebe que quando surgir uma adversidade, pode ser tarde demais. É a mesma coisa, como eu falei anteriormente, sobre constituir um seguro de automóvel. Se você anda com um carro sem um seguro, não anda. Então, né, o que eu sempre digo, né, o melhor momento para proteger o patrimônio foi ontem, não é nem hoje, ontem, né? Então, ou seja, hoje é o melhor momento. Assim como um seguro de vida ou um seguro de saúde. Você protege o seu patrimônio antes. Já teve gente, inclusive, que quando o pai faleceu, veio me perguntar se podia, quando ele viu o problema que ele tinha na mão de fazer o inventário, veio me consultar se podia fazer uma holding. Eu falei, agora não pode. A holding tem que ser feita em vida, não depois do falecimento. Então, qual seria o maior impacto que uma holding pode ter na vida de um cliente? Bom, eu diria tranquilidade, né? Saber que o patrimônio está protegido, que a sucessão está organizada, garantida que a família vai receber o patrimônio de maneira tranquila, sem brigas ou sem perdas financeiras, é uma grande tranquilidade impagável, eu diria, né? Ou seja, a holding não é apenas uma estratégia patrimonial. É uma decisão de cuidar do futuro com responsabilidade. Então, como eu disse, eu acho que a tranquilidade é a melhor demonstração de você ter uma holding e você estar tranquilo que tudo está bem. Ok, maravilha. Já estamos chegando no final aqui da nossa entrevista. Então, vou pedir para você deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão pensando em constituir uma holding. Qual conselho você dá a essas pessoas? Bom, a primeira coisa que eu diria é para você procurar um profissional capacitado que entenda realmente do assunto. Tem muita gente por aí fazendo holding que não sabe nem o que é holding. Tá? Então a primeira coisa é essa. Agora, o mais importante é você proteger o seu patrimônio, não deixar ele exposto assim, a riscos e incertezas que o futuro traz. Criar uma holding mais do que proteger os seus bens, é proteger os sonhos, o esforço e o legado que você quer deixar para sua família, né? Então, o momento de agir é agora. Tenha certeza que você está fazendo um bem para a sua família e o seu patrimônio vai se manter e perdurar aí por gerações. Ok, maravilha. Muito obrigado por ter participado dessa entrevista. Eu tenho certeza que o pessoal passou a ter mais conhecimento e entender melhor sobre holding. Muito obrigado, até a próxima, hein? É isso, eu que agradeço. Foi um prazer e uma satisfação estar aqui falando com vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, né? Foi esclarecedora, né? O Dr. Aldo entende muito do assunto. Espero que você tenha gostado e siga-nos para mais informações e estar sempre por dentro do assunto. Um abraço, até a próxima.